Bom dia! Bom dia! Por favor, para que vocês acordem, escuta comigo essa música. Tá consertado. Se quiser pausar aí. Bom dia de novo. Eu me chamo Alexandre Rocha e vim aqui conversar com vocês sobre a República Oligárquica. E essa música tem tudo a ver com o assunto que a gente está tratando. E eu acho que você que está assistindo a gente em casa tem uma grande vantagem perto de praticamente o restante do Brasil que não é o Nordeste. Porque essa imagem do coronel, esse quadro que a gente pinta que é o Nordeste, é exatamente o período em que a gente está falando. Essa República Oligárquica, e se você quiser colocar o slide para o pessoal, que é o que sai aqui, não é isso? Eu acho que é já o primeiro. Já. Você tem um passador? Não? Eu vou te pedindo então. Esse período em que a gente está falando é porque acabou de sair daqueles primeiros presidentes que nós tivemos após a implantação da República, que foram presidentes militares. E se você fizer um exercício para você que está aqui em Natal e prestar atenção que algumas das nossas ruas levam os nomes dos presidentes ali no bairro de Petrópolis, vai ficar mais fácil você lembrar disso, porque você fala já Rio Branco, mas aí ó, Marechal Floriano Peixoto, e aí você começa depois a ter os presidentes civis, como é o caso ali já do Prudente de Moraes, que está no meio do caminho. Depois você vai para Campos Salles, para Rodrigues Alves, para Afonso Pena, lá na frente outro militar, o Hermes. Esses nomes eles não estão colocados à toa aqui na cidade. E aí você pode, se tiver já acostumado ali com o bairro, lembrar dessa sequência. E o que mais marca esse período? É a presença de um poder que
tentou se organizar e encontrou nos coronéis uma maneira de ser. E eu vou dar alguns passos para trás e vou voltar praticamente mais 60 anos nesse assunto que a gente está começando aqui em 1894, para entender uma coisa que o Império precisou fazer e que a República se aproveitou. Vamos lá. O Império, assim que vocês vão ouvir falar da chegada da família real, isso vai fazendo todo um processo de independência e no fim das contas, aquele que fez a independência precisou voltar para Portugal. E aqui a gente entra num período de regências. Nesse período, sabiamente, o que a regência fez? Olhou para as províncias, como era o caso aqui da província do Rio Grande, e entendeu que, ao invés dele manter uma força militar, ficava muito mais eficiente se ele conseguisse a ajuda das pessoas que já dominavam a região. Então ele pegou essas pessoas que já eram fortes economicamente, que já tinham representatividade entre as pessoas, e elegeu eles a um posto de coronel. E essa estrutura, ela vai se transformando com o passar dos anos, e nesse período que a gente está falando da República Oligárquica, eles não se diziam, eu sou uma oligarquia. O que eles se entendiam? Eu sou a República, eu represento o Brasil nessa região. Entendeu o tamanho do poder desse coronel? Por isso que ele vai poder dizer o que você pode comer, o que você não pode fazer. E vamos concordar que é muito fácil que uma pessoa como essa cause abusos, né? Porque é ele que dita as regras, é ele que fala como é que as coisas devem acontecer. E para você que está em casa, preocupado lá com a sua prova, o que você vai acabar lembrando aqui do material que está sendo entregue? Como eu já não estou enxergando a cola que eles me deram, eu vou chegar um pouquinho mais perto. Vocês conseguem me ver daí ainda, né? Tem um ponto que está logo no comecinho, nessa primeira coluna do material que vocês estão na mão, que vai falar desse contexto geral, certo? E vocês estão vendo no slide que aparece para vocês que o período entre o final do governo Floriano, que ele está falando aqui 1894, até a Revolução de 1930, é o que a gente vai tratar hoje. E por que ela é tão importante? Porque nós vamos ver que é um período de estabilização da República. E qual que é a grande mudança que você tem do período do Império para a Res Publica, a República? No Império você tem um rei que ditava as regras e sim, contava com as províncias em seu favor, coisa que ele foi perdendo com o passar do tempo. Do mundo vieram ideias aceleradíssimas pela indústria, e essas ideias falavam mais em liberdade, mais em igualdade, e a gente vai entender que essa igualdade não é bem para todo mundo, tá certo? A gente vai conversar sobre isso na hora do voto. E para ficar ainda mais doce a coisa, isso acabou mudando uma base de estrutura do Império, que era a escravidão. Sem escravos, aquela estrutura que o Império tinha, ela já não fazia mais sentido. E é lógico que o que nós temos como Brasil hoje, não nesse formato todo, mas o Brasil, ele começou a ter províncias que queriam cada vez mais poder, mais representatividade, queriam poder participar do governo federal. E como eu falei para vocês, você vai ter o processo da Revolução Industrial no Brasil atingindo duas grandes economias, que a gente vai falar um pouco mais para frente. A economia do café e a economia da borracha. Para nós que estamos aqui do Nordeste, também vai haver uma interferência na economia do algodão, tá? Muito do que a gente tem no centro histórico da cidade tem a ver exatamente com essa economia. Se você já pegou o ônibus vindo da Ribeira, seja ele pela praça ou pelo Alecrim, você vai passar por alguns solares, algumas casas muito grandes. Você vai ter visitado ou passado na frente do Teatro Alberto Maranhão. Todos esses são ali do início da primeira década do século XX, a década de 1910. Essa suntuosidade, essa coisa de ter casas grandes ou lugares que não tinham comércio e casa, que essa história eu não vou estragar com a verdade, que eram solares, o que vai acontecer? Isso é resultado de mais dinheiro circulando aqui na cidade. Imagina isso então no Brasil.
E eu te disse que as duas principais economias eram o café e a borracha. Por que a borracha? Você vai para ter automóvel, para ter estrutura de máquina como fita, cinta, você vai usar a borracha. E a gente produziu muita borracha onde a gente tem na Amazônia para fazer essa exportação. E um outro ponto interessante é porque que o café se torna uma coisa tão importante. Gente, por que você toma um café hoje de manhã? A indústria, ela não mudou só a nossa maneira de produzir, ela mudou a nossa maneira de se relacionar com o tempo. E isso pode ser aproveitado numa bela de uma redação. Por quê? E vamos aproveitar os exemplos que a gente tem no dia de hoje. Se você for, por exemplo, visitar alguém no interior, ele marca uma hora para você chegar ou ele diz um período? Você vai visitar essa pessoa quando? No final de tarde, quando o sol baixar, depois do almoço. Que horas você chega para o almoço? Não sei, ali perto das 11, porque hoje a gente precisa dessa hora estabelecida. E essa é uma grande mudança que a Revolução Industrial traz para a gente, a nossa relação com o tempo. Número 1, você passa a ter uma hora para começar e terminar as coisas. Por quê? Porque o seu turno de trabalho tem hora para começar e para terminar. Quer dizer, principalmente nesse período, tem hora para começar. A gente vai começar a falar de regras para trabalhadores um pouquinho mais para frente, já depois desse período aqui. E essa grave mudança que é causada pela indústria, ela vem também transformando o Brasil num novo momento político, que é quando você tem a implantação da República, ou seja, tira o imperador, Dom Pedro II vai para França, né? Ele vai morar em Paris, e ficam militares governando até que você comece a ter civis sendo eleitos. E uma das chaves, obrigado querido, e uma das grandes chaves para você entender como é que as pessoas eram eleitas, é entender quem pode votar. Porque só podia votar se você fosse alfabetizado. Ou se você tivesse... alguém tivesse conseguido que você recebesse essa autorização. E para ir votar, não era um voto que você podia fazer como hoje, que você precisa ir para uma urna, ela está toda fechada, é só você ir à máquina. Era um voto no papel e nem você escrevia, você dizia qual era o seu voto. Então imagine você que eu, que já sou autoridade, já sou o mais rico da região, já tenho influência entre as pessoas, ou seja, já tenho poder político, ainda tenho título de coronel, eu posso ficar bem chateado que você não votou no candidato que eu indiquei. E eu sei em quem você votou. Se eu sei em quem você votou, dá para na esquina ali, de repente, alguém bater em você, né? E era tão escrachado em determinados lugares que a pessoa já apanhava logo depois de sair. É o tal do voto de cabresto. Isso, se você quiser anotar, guarda com carinho, por quê? A gente às vezes na redação pode trazer exemplos recentes e viu uma notícia esses dias que nas eleições agora, e aí eu não estou falando de Natal, tinham pessoas que iam votar com óculos específico porque tinha uma câmera nele, porque o cara queria ver em quem que ele votou, ele precisava provar. Por que ele precisa provar? Porque ele está recebendo dinheiro para fazer aquele voto. Hoje esse voto de cabresto tem sido combatido com a questão dos equipamentos eletrônicos, e aí você pode fazer uma conexão, caso esse seja seu assunto na prova. Tá? Qual que é o grande ponto que você vai também ajudar a se lembrar? É o que está aqui no pontinho 2 do slide. Predominância de oligarquias estaduais, especialmente São Paulo, café, e Minas Gerais, leite. Tem mentiras que a gente não estraga com a verdade, e como isso facilita você entender a política do café com leite, que é o revezamento entre esses dois grupos, você vai entender isso como uma alegoria, porque esses são dois lugares que são muito importantes na produção de café.
Tanto que se você for buscar cafés muito especiais hoje, eles estão mais para o norte de São Paulo e no sul de Minas. Não estou dizendo que não tenham cafés bons espalhados, eu estou falando da maioria concentrada. E essa política, ela era nada mais nada menos que um desenrolar do número de eleitores. Esses 2 estados, tá certo? Eles vão ter muita gente porque, primeiro, a produção de café trouxe muita divisa, ou seja, trazia muito dinheiro de fora para dentro do Brasil. E ela não foi sempre assim pacífica, foi muito tranquila. Por quê? Porque a gente vai entender agora alguns princípios da economia. É aquela questão da oferta e da procura. Se você tem uma oferta pequena e uma procura pequena, o mercado está estabelecido. Mas se eu tenho uma oferta pequena e uma procura grande, eu consigo elevar o preço aqui. Agora, você está falando de pessoas que têm lá a sua fazenda e que esse ano ganharam R$1.000. Mas ele ainda está usando só 1% ou 10% ou metade do terreno dele. O que ele vai querer no próximo ano? Ou em 2 anos, ou em 5 anos? Dobrar a produção. E o café começou a ser produzido cada vez mais. E chegou um período em que você tinha uma oferta maior do que a procura. E o que acontece com o preço? Baixa. E aí vira um perigo. Você pode passar para o próximo para mim, por favor? Para reforçar esse período aqui, eu vou pegar um dos exercícios que vocês vão ter acesso aí, tá? Para o pessoal que está aqui, vai ter acesso, mas você pode ler ele comigo. É a questão 14, se vocês forem abrir, tá? O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir um arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade. Vamos aproveitar o parágrafo. O império foi um período de estabilidade. Por mais que a imagem que a gente tenha de Dom Pedro, já ele muito velho, com a barba branca, cansado, Dom Pedro foi um cara que permitiu, e aí vocês olhem o resto da América Latina, que era a América espanhola, ela toda se separou. Dom Pedro II conseguiu manter o país em um lugar só. Essa atitude da Guarda Nacional, de colocar os coronéis, fez com que todo mundo tivesse amarrado ao poder central. E é lógico que a República, quando entrou, ela não se desfez disso. Ela vai aproveitar esse cenário e dizer assim, ok, então nós que já somos militares, agora o presidente civil que vai entrar, ele vai caminhar conosco, porque é assim que a gente mantém o poder nos lugares mais distantes. E vocês vão ver que às vezes esses poderes, eles não davam conta sozinhos. A gente vai falar de uma revolta daqui a pouco que vai tratar exatamente disso. Deixa eu só continuar marcando de 15 em 15. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá, dos estados que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Não é menino, né? Campos Salles não é menino para brigar com alguém que está num outro lugar, com exemplo no resto da América Latina, desses estados se separando, se tornando independentes, virando países. Antes era uma América só, gente, a América Espanhola. Então, Argentina, Peru, Chile, Venezuela. Teve um monte de movimento no início do 19, ali perto de 1816, você vai ter figuras como San Martín, por exemplo, que vão sair ajudando independências e dizendo, olha, é muito melhor você ter um país aqui, ó, nesse espaço, e o Brasil permaneceu unido. Então o que Campos Salles está dizendo é que o governo acontece nos estados, ou seja, é no Rio Grande do Norte, é na Paraíba, é em Pernambuco, mas com quem? Com os coronéis. Beleza? A política dos estados é a política nacional. Se quiser grifar isso daí, ajuda muito a você entender a política do café com leite. Isso aqui é um trecho do livro Os Bestializados da República, do José Murilo de Carvalho. Nessa citação,
o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido de. Então você vai pegar agora as tuas questõezinhas e vai começar a fazer um pequeno exercício. Quais não fazem sentido com o texto e com o enunciado? Porque você vai começar primeiro eliminando do que acertando, né? É tipo você que já entendeu que depois de beijar muitas bocas, existem aquelas pessoas que já sabem que aquele tipo de comportamento você não quer. Você não quer mais que a pessoa tenha determinadas atitudes. Ou você olha para ela e fala assim, entendi que isso eu não quero. Comece pelo que você não quer. Mas também se quiser beijar muita boca, problema seu, tá certo? Então, letra A. Queriam governar com adesão popular. Meu jovem, em algum momento eu estou falando em povo. Meu jovem, em algum momento eu estou falando do governo conversar com a população e vamos seguir. Gente, isso é um conceito novo. A maioria da população não vota aqui. Então não é essa. Atrair o apoio das oligarquias regionais. E aí você vai pensar, que diabos é oligarquias regionais? Eu vou pegar e aproveitar para usar o quadro um pouquinho para trazer o conceito de oligarquia. Óligos, poucos, arquia, governo. Governo de poucos. Quem são esses poucos? Os coronéis. Entendeu porque a música é tão importante para você lembrar? E esse governo de poucos, você está falando às vezes de uma pessoa que produzia, sei eu, 100 unidades de riqueza. E essa pessoa tinha filhos, né? Assim, tipo uns 15. Sobreviviam 5. A conta é mais ou menos essa. E eu estou falando de uma família com dinheiro, tá? Eu não estou falando de gente pobre, não. Sobreviviam, sei lá, uns 5, 6, 7. E esses 7 depois iam ser o quê? E a produção que antes o pai fazia, que tinham 100 unidades de valor lá, cada um desses outros vai começar a ter suas próprias iniciativas. As mulheres vão ter que trabalhar para casa, os homens, digamos que desses 7, 4 sejam homens, porque esse cara aí foi um sortudo para a época. E esses outros vão trabalhar em quê? Eles vão ampliar a produção. Então acaba que essas pessoas, aquelas mulheres, elas também se casam com outras pessoas, né? E ele vai casar a filha dele com quem? Com quem? Com uma pessoa do povo? Um pobre? Não, gente. Não se engane. A gente não está vivendo um romance, isso aqui é história. Tem romance, mas não é esse caso. Então, a partir da hora que você está falando aqui na B, que atrair o apoio das oligarquias regionais, faz sentido com o texto aqui em cima, de que ele está dizendo que o governo acontece nos estados? Alguém respondeu que sim aí? Pelo menos tem um acertando, ótimo. Se você olhar, pode ser, você não vai marcar agora não, calma, segura o coração, tá? É que nem a história do beijo, você gostou da pessoa, não se emociona, não sai demonstrando aí, mandando o coração, não é aí agora, calma. C, conferir maior autonomia às prefeituras. Tem um erro, daí eu já vou te dizer, porque prefeitura, por favor, né? A gente vai ter aqui, até o início do século passado, o que a gente chamava de intendência municipal, não tem prefeitura ainda. Você se lembra daquele prédio que fica a prefeitura de Natal? Palácio Felipe Camarão, ali no centro, bem bonito, azul, branco, pronto. Ele é construído depois, tá? De 1922. A intendência municipal. Então assim, mesmo que eu quisesse considerar a prefeitura certo, ele está querendo dar maioria para as prefeituras? Bom, faz sentido, porque se a política dos estados e a política nacional, essa pode ser, a gente já sabe que a prefeitura está errada. Mas se eu considerar as prefeituras, passa, deixa aí, não se emociona. D. Democratizar o poder do governo central. Democratizar? Que palavra é essa, gente? Você acha que um governo que tem nos coronéis, ele está buscando uma atitude mais democrática?
Olha, não no sentido que a gente entende hoje, tá? Então, vamos começar a desconsiderar. Ampliar a influência da capital no cenário nacional. Aqui não faz sentido, né? Ele está dizendo que a capital é que vai ter esse cenário. Dentre essas, quem aí ficou com a C? Pode responder aí no chat que vão começar a me dizer como é que anda a participação. Só apareceu B, porque é isso aí, tá? Se você em casa respondeu B, porque algumas estão colocando o que na minha época também chamavam de cascas de banana, por quê? O texto que vem de introdução, ele já te entrega muita informação. Aí você pode me dizer, Alexandre, e se eu li esse texto e eu não entendi nada? Lê de novo. E aí na prova você vai poder fazer um exercício, tá? Eu não sei se você já estudou dessa maneira, mas faz uma dupla com alguém e a pessoa lê em voz alta uma pergunta e você ouve e depois você repete para ela. Aí na hora da prova você vai ler como se alguém estivesse contando para você, porque você vai lembrar dos professores aqui lendo a questão para você. E vai ficar mais fácil você dizer, entendi o que ele quer dizer aqui. E na maioria das vezes esses textos, eles já te entregam uma resposta. Ou, com toda certeza, te ajudam a eliminar as outras, tá certo? Vamos seguir para o próximo slide, que eu tenho que chegar perto, porque eu não enxergo nada nessa distância. Então, isso que ele está tratando nessa questão, fala da política dos governadores, que é o quê? Uma aliança do presidente com os governadores que estão nos estados. E os governadores é que têm o contato com esses coronéis. Entenderam que viram meio uma cadeia de comando? E quem garante que os governadores, quem garante que os presidentes serão eleitos? Os governadores, com voto de curral. Entenderam a máquina? Ficou claro como é que essa votação funciona? Como é que esse poder se organizou para segurar a onda? Aí você vai pensar, professor, ninguém se rebelou contra isso, se tentou. Você vai ter vários casos de pessoas que apanham porque não concordavam que ia ser o coronel fulano de tal, mas às vezes o cara morria, era espancado. Na próxima eleição você vai continuar brigando por isso? Não vai. Você vai começar a ceder ao poder dos coronéis. E vocês vão ver que a população não é besta não. Ela vai começar a se rebelar contra isso. Ela vai olhar para isso e falar assim, opa, eu não aceito, eu prefiro morrer a ser governado por esse traste. Se vocês depois ouvirem a música mais até o final, chama O Coroné, de uma banda Seu Zé. Eu gravei. Já participei dessa banda. Vocês vão ver que mais pra frente mostra como se o coroné estivesse repensando, porque ele não fez o bem, porque ele não vai para o céu. Eu ainda estou atrás de um coroné desse. Eu acho que Lipe, que foi a pessoa que escreveu a letra, foi mais romântico. E a gente agora não está numa fase romântica da história, tá? O coroné não ia se arrepender por isso. Ele ia se arrepender se, por exemplo, alguém fizesse mal a alguém da família dele, se ele começasse a perder plantação. E essa troca de poderes, né, de influência entre essas áreas, entende que a gente hoje tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Você aqui está numa ação do governo municipal, uma ação da prefeitura. Então quem é que fazia essa ação menor, in loco? O coronel. Isso que a gente está falando de política dos governadores, que está falando dos governadores estaduais, ela não existe sem o apoio dos coronéis, sem que haja um acordo entre eles. E quem que diz o que é certo e o que é errado? É a justiça, e a justiça é controlada por quem? Pelo governo. Entendeu o poder que fica nas mãos dos coronéis? E por que a gente vai depois falar de tantas revoltas que vão contra isso? E no tópico 2, governadores apoiavam o presidente em troca de manter suas bases eleitorais. E a charge que está aqui do lado, que é excelente, é como se ele estivesse conversando com cada um dos coronéis e o presidente conversando com cada um dos governadores. Lembrando que os dois maiores grupos de votação é que ficaram se revezando por anos na presidência. São Paulo Café
e Minas Leite. E eu já te falei que é porque eles são os 2 maiores produtores de café, tá? Falar nisso, queria poder pedir um café agora. Estou falando demais em café. Tá dando vontade. Tem isso, né? Com café? Porque não só desperta, mas às vezes a gente assim tá num calor danado e você faz o quê? Você toma dois dedinhos de café para ver se esfria. Aqui tá frio. Um cafezinho cairia bem. Mas entenderam o que vai ser tratado como política dos governadores? Se não entenderam, se tiverem dúvidas, a gente pode colocar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá certo? Me parece que está tudo correndo bem até agora. A gente pode ir para o próximo? E aí a gente já conversou sobre os coronéis e já falou sobre a fraude eleitoral. Mas aí, para ficar mais fácil, a gente vai trabalhar com conceitos. E o que a gente chamou de coronelismo e o que a gente chamou de fraude eleitoral não é uma avaliação que eles fizeram lá na época, gente. Não quer dizer que eu tinha consciência assim de que eu quero entrar para os livros de história como coronel, aquele malvado que maltratou as pessoas. Não, ele tinha uma responsabilidade também que era manter a ordem no local. Se você tiver o prazer de assistir o Alto da Compadecida, que é uma ilustração desse cenário que eu estou falando, você vai ter alguns poderes que permaneceram, mas que eles estão transformados. Você vai ter o coronel com a filha dele, que num momento se apaixona por um plebeu, um cara pobre. Lógico que você vai ter aquele personagem que fica no meio do caminho quebrando com o cômico, que é o João Grilo. Mas você vai ter um papel que está num posto diferente, que é o papel do padre. O padre ele não tem mais poder do que o coronel, a não ser que ele seja o coronel. E aí é uma coisa inteligente se você parar para pensar, porque ele também ouvia as confissões, ele tinha essa proximidade. A gente aqui teve algumas figuras que ficaram famosas como essa, né? Mas não precisamos citar nomes, porque você vai ter pessoas que amam ou odeiam uma figura como essa. E o que é mais interessante é quando você pensa coronelismo, que é um conceito dado a esse cenário. Posteriormente, ele carrega o ismo como se fosse uma doença. E aí o ponto que ele está colocando aqui também tem uma carga histórica, né, de historiografia, dizendo assim, grandes latifundiários, os coronéis, ou seja, donos de muita terra, pessoas que controlavam regiões imensas. Aqui no nosso estado, por exemplo, você vai ter a família Albuquerque Maranhão inteira para o sul do nosso estado, que é quem produz açúcar. Tá certo? E produzir açúcar, inclusive nessa época, ainda dava dinheiro. Você vai ter outros grupos para o interior que também ganham seus títulos de coronel, um pouquinho mais para frente desse período que a gente está falando, tá? E controlavam o voto dos eleitores através do voto de cabresto, que era aquela questão que eu estava conversando com vocês, que é, eu tenho como controlar seu voto porque ele é um voto aberto. Eu tenho como saber em quem você votou. Vamos lembrar do crime recente da pessoa que ia votar com um óculos que tinha uma câmera para mostrar em quem que ele estava votando? Tecnologia, né? Para o bem e para o mal. E manutenção do poder das oligarquias com práticas eleitorais fraudulentas. Por quê? Porque além do cara votar aberto, o voto era escrito. E o voto tinha que chegar depois para o governo federal. Muita coisa acontece nesse caminho. Entendeu? Porque hoje a gente tem uma das melhores tecnologias possíveis para votar, porque tem criptografia, é um disco que tem polícia em cima, gente de todos os partidos olhando. Não existia 1% dessa tecnologia nessa época. Qual que era a tecnologia que você usava para ir votar? Você ia a pé. Quando você tinha muito recurso, você ia em cima de um jumento, em cima de um cavalo, então, que era caríssimo. A gente está falando de um período, gente, que o automóvel não é uma coisa comum. Tá bom? E aí, adorei a ilustração que eles estão colocando, porque demonstra mesmo essa ideia do controle de quem já podia votar.
E aí vocês vão concordar comigo, como não é todo mundo que pode votar, você vai ter uma idade, você vai ter que ser alfabetizado, você vai ter que ter não sei o que, você vai ter que ter não sei o que lá. Todo o século XX foi trabalhando em cima desses direitos para que você tenha um voto cada vez mais universal. A gente aqui no material consegue ver que até o Enem tem se tornado cada vez mais universal. Quando você pega uma questão, por exemplo, que fala Enem PPL, que são as pessoas privadas de liberdade. Ela pode fazer o Enem também, entendeu? Porque isso está seguindo esse ideal que a República pintou, que ela pensava assim, olha, vamos tentar chegar em todo mundo. Mas agora não dá, porque a gente tem que manter o controle do Brasil. Infelizmente, isso você vai ler de pessoas que estão lá na época legislando, vão ver pessoas que vão dizer, certo, mas a gente precisa aumentar o voto. Sim, mas vamos começar assim. E não é rápido essa transformação. Você precisa de muito tempo para chegar onde a gente está. A gente recém está começando a falar e conseguindo implantar igualdade de homens e mulheres em posições. E aí posições você pode até achar uma coisa identitária, o salário começar a ser igual. Nós estamos em 2024. Se a gente olhar aí, são cerca de 100 anos depois desse período que a gente está estudando. 100 anos. 100 anos. Um século. Muita coisa mudou. Eu gosto de olhar para essa parte que melhorou. Tá bom? E aí a gente pode ir para o próximo. Até as 9h25, tá? Beleza, obrigado. Eu tenho mais 25 minutos com você e agora o pau vai torar porque eu vou ter que acelerar. Eu achei que eu ia ter a hora completa, mas teve um atraso por várias situações e a gente perdeu um tempinho. Então vamos comigo. Questão 2. Sendo função social antes que direito, o voto era concedido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar sua preservação. Entendeu que eu estou falando de preservação? No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização. Tinha um valor que você tinha que poder ter de dinheiro para poder votar. Entendeu como era limitado, né? Os mendigos, as mulheres, os menores de idade, os praças de pré, os membros de ordens religiosas. E aqui está nesse mesmo livro que veio da outra questão, que é do José Murilo de Carvalho. Livraço, por acaso. A restrição à participação eleitoral mencionada no texto visava assegurar o poder político aos assalariados urbanos. A gente já falou de indústria, né? A indústria acontece nas cidades, no meio urbano. Mas esse projeto aqui, ele queria auxiliar essas pessoas? Não. B. Oligarquias regionais? Não se emocione. Continua pensando com carinho nessa questão, porque parece que é ela, mas vamos eliminar as outras também. C. Empresários industriais? Você acha que numa época que a gente tem tão poucos empresários, aí se você quiser conhecer a história do Mauá, você vai poder conhecer. Eles agora estavam querendo ser votados? Alguns sim, mas tem um conceito que está acima deles, inclusive acima aqui nas respostas, que é o B. Oligarquias regionais ainda está melhor. D. Profissionais liberais. Você acha que um advogado, um sapateiro, eles vão querer? Eles estão sendo favorecidos por esse sistema? Não. Resposta B. Vamos para a próxima? Economia na República Oligárquica. Gente, nas aulas de geografia vocês viram um negócio que chamava Divisão Internacional do Trabalho, tá certo? Eu vou tentar partir de uma coisa da nossa cidade, do nosso estado, para que vocês entendam isso daqui. Imagine que você vai ter lugares que produzem matérias-primas e exportam. E lugares que pegam essas matérias-primas, transformam em manufaturados e trazem de volta. Vou dar um exemplo simples. Você foi lá, colheu uma saca de algodão. Essa saca de algodão tem que virar fio. Ela tem que ser limpa, ela tem que virar fio. O fio vira tecido, o tecido vira roupa. Esse é o processo de manufatura. É isso que está acontecendo na Inglaterra, por exemplo. E o que acontece aqui no Brasil é que surgem casas comerciais. A gente tinha uma aqui em Macaíba, chamada Casa Guarapes, e outra lá em Mossoró, chamada Casa Graf.
E o que essas casas representavam? Elas compravam as mercadorias de matérias-primas produzidas pelos agricultores e vendiam elas para fora, eles exportavam. E eles eram quem importavam esses tecidos. Aqui em Natal nós vamos ter uma loja linda ali no centro da cidade, ali na Praça Augusto Severo, aquela do Salesiano, sabe? De frente assim no Teatro Alberto Maranhão, atrás da antiga rodoviária, era uma loja que chamava Paris em Natal, que vendia esse tipo de roupa. E aí, se você olhar nesse cenário que eu pintei para você poder ter uma relação mais próxima, pense comigo que a economia da República Oligárquica, ela era baseada na exportação de produtos primários, ou seja, as matérias-primas. E a gente fala muito do café e da borracha. E pode aparecer um que não está aqui, que é o algodão, tá? A gente se torna um produtor de algodão assim, muito. E como eu tinha te dito, o problema da oferta e da procura, naquele resuminho lá no começo. Se você tem uma procura baixa e uma oferta baixa, o preço se estabiliza. Se você tem uma oferta baixa e uma procura alta, o preço sobe. E se a oferta está alta e a procura está baixa, o preço desce. E o que pode causar esse terceiro ponto em que a oferta está alta e a procura está baixa? Excesso de mercadoria. Ou a mercadoria está se estragando, ou ela está perdendo a validade. Aí o preço vai acontecer o quê? Ele vai baixar. Foi o que aconteceu em São Paulo no início do século XX. Os produtores de café começaram a produzir. Chegou uma hora que você tem mais café do que cliente. O que acontece com o preço do café? Tampa, cai. E isso gerou um convênio na cidade de Taubaté, em 1906, para quê? Para se estabelecer o quanto cada um conseguiria produzir, para que a gente conseguisse ter um modelo mais perene, mais seguro de produção. Lógico que vão surgir diversos problemas, mas eles estavam tentando controlar a superprodução cafeeira. Você vai poder ouvir falar que o governo comprou café e queimou, você vai ouvir falar que surgiu uma bolsa tentando controlar, comprando, guardando para quando tivesse pouco, mas essas bolsas elas tiveram vários problemas, porque a produção continuou crescendo. Então, se alguém te questionar, o café foi sempre perene, deu tudo muito certo? Não deu. Ele teve vários problemas. Inclusive, isso vai gerando tensões entre São Paulo e Minas, tá? Por quê? Porque quem vender mais também tem mais poder econômico, que também dá uma força no poder político e assim por diante. E uma outra economia que é importante lembrar, a borracha. A borracha vai acelerar assim, ó, muito. E uma economia que não está aí, que você pode anotar, que está nos assistindo, é a economia do algodão. Por vários problemas. Os Estados Unidos para de fornecer algodão para a Inglaterra por problemas internos, uma guerra interna e uma independência. E quando tem a crise do café, a elite paulista, essa oligarquia paulista entendeu que ela não podia ficar só com esse produto, então ela passa a diversificar e passa a tentar estudar alternativas. Uma delas é o algodão. Um algodão, inclusive, que se encontra aqui no nosso Siridó, o algodão mocó, tá? Podemos passar para outra? Questão 4. Cadê ela? É uma que foi aplicada para pessoas privadas de liberdade. Já em 1901, um dos primeiros levantamentos sobre a situação da indústria no estado de São Paulo constata que as mulheres representavam cerca de 49,95% do operariado têxtil, enquanto que as crianças respondiam por 22,79%. Sim, gente, as crianças também trabalhavam, porque elas não eram crianças. Esse papo de que você tem uma infância é uma coisa muito moderna. Você só era um adulto pequeno, tipo o período medieval, entendeu? E outra, se você é pobre, até hoje, as crianças vão trabalhar, entende? Ou vão ter que fazer alguma coisa em casa. Então, se você olhar aqui e se assustar com esses 22,79% de crianças, imaginem que as crianças estão nas fábricas, porque às vezes a mãozinha delas consegue alcançar as peças. E sim, às vezes a máquina volta a funcionar e corta fora. Sabe tudo aquilo que você aprendeu com seu professor de história sobre os terrores da Revolução Industrial?
Brasil, início do século passado, tá bom? Não se confunda, nós estamos no século 21, eu estou falando do início do 20, tá certo? Então vamos lá. Em outras palavras, 72,74% dos empregados têxteis eram mulheres e crianças. E adivinha quem podia votar? Os homens com determinada renda, que eram alfabetizados. Então, às vezes nem é essa turma. Entenderam participação? Isso aqui está no livro da Marie Del Fiore, tá? Os dados apresentados indicam que o cotidiano do trabalho industrial no início do século XX estava vinculado a... Aí o enunciado está duplicado aqui para você que está com papel, então se despreocupa com esse segundo aí, pode até riscar, tá? Os dados apresentados indicam que o cotidiano do trabalho industrial no início do século XX está vinculado a, letra A, ampliação da mão de obra fabril. Gente, ele está falando uma verdade, mas isso não está no texto. O que o enunciado está te pedindo? Os dados apresentados, ou seja, que a gente colocou para você de números, está dizendo isso? Não, ele não está falando de aumento da mão de obra fabril. Você até sabe que ela aumentou, mas ele não está falando disso. Entendeu onde você pode errar aqui? O que é ficar esperto e quão importante é ler o enunciado? Passe mais tempo no enunciado do que procurando a resposta certa. Volte nele sempre que possível. Se precisar, faça um descanso, beleza? B. Limitação da jornada laboral. Primeiro, botaram laboral aqui para ser difícil. A jornada de trabalho. Aí você vai dizer, eu vou ter que saber essa palavra? Vai, você vai treinar muito. Então, B. Ele está falando de limitação da jornada laboral? Não. Exigência de qualificação profissional. Tá bom? Valeu, Senai? Não está falando disso. Está falando do quê? Está falando de que pessoas eram a mão de obra. Eram mulheres, eram crianças, a maioria eram mulheres e crianças. É isso que ele está citando no dado. D. Elevação da produtividade feminina. Esse dado não tem aqui. Não está falando disso. Se a mulher produz mais ou produz menos. Está dizendo que a maioria eram mulheres. Ausência de direitos sociais. Me parece que indiretamente o texto está te trazendo isso. Porque qual que é o direito social, por exemplo? É da criança hoje ter a infância preservada, né? Então, o texto está te trazendo isso? Tá. Inclusive porque ele destaca criança. Repete a palavra criança. Então, se você assinalou, bacana. Tá bom? Próximo. E aí a gente vai entrar em alguns movimentos sociais e revoltas. E para explicar o primeiro, eu preciso fazer uma breve pausa com vocês. Por quê? Porque Canudos, ele está bem no finzinho ali do Império, início da República, tá certo? E a gente fica pensando que depois que foi dito que a República foi implantada, tá tudo certo. Mas não é bem assim. Mas não mesmo. Se a gente parar para pensar de que as pessoas que tinham participação política, que entendiam do assunto, que recebiam notícias, que sabiam ler, que tinham direito de parar para pensar em alguma coisa, eram pouquíssimas. Você está falando de um grupo que está lá no interior do Brasil, que se pega com valores católicos e vai viver uma comunidade alternativa nos princípios de Deus. E esse princípio de Deus, ele está ligado também a uma outra coisa, que é a relação de Estado e Igreja. Essa pessoa religiosa vai entender que o rei, ele é sagrado. Antônio Conselheiro, a liderança que chama mais atenção aí, ele olha e fala, é errado que o homem queira governar enquanto já tem um enviado de Deus, o imperador. Por isso que quando você pega uma descrição, pode estar escrito assim, movimento messiânico, movimento religioso, liderado por Antônio Conselheiro, que defendia a volta da monarquia. Antônio Conselheiro, gente, e se vocês tiverem o prazer de ler Os Sertões, de Euclides da Cunha, inclusive, a gente está se conhecendo só hoje, mas eu sou uma pessoa que adora fofocas e recente eu publiquei uma fofoca no meu Instagram falando da morte de Euclides da Cunha, porque é uma história
de novela, com chifre, tiro, porrada e bomba, família morrendo e tudo mais, quando ele visita essa região, a gente vai conseguir entender melhor como é que ele descreve o lugar. E por que Canudos se torna uma força tão grande? Porque a força local, a força dos coronéis, não conseguiu combater. Então a Guarda Nacional precisou mandar tropas. E esse segundo grupo não consegue combater. Quando vem o terceiro, vem com muita energia, mas muita energia mesmo. Quando eu estou falando de energia, eu estou falando de canhão, eu estou falando de gente, eu estou falando de munição. E mesmo assim eles resistem muito. E aí eu vou passar um slide para voltar nesse e continuar nelas. Por quê? É hora de você colocar outra música. Pode passar essa? Pode, a gente vai voltar depois para aquela. Essa letra do Seu Zé, que por acaso, fiquei muito feliz que a equipe colocou aqui direto, é uma música que fala sobre Antônio Conselheiro, tá? Você consegue dar o play aí? Saiu de Quixeramobim, pois conviver com os araújos, isso pra ele era ruim. Não conhecia muita gente, já não podia ganhar bem. Construir 25 igrejas, esse era o seu desejo. O que Antônio Maciel não podia imaginar é que o povo sertanejo estava a lhe idolatrar. Vai, Antônio Conselheiro, vai. O refrão você pode cortar, tá? Beleza. Bom, no tempo que eu tenho não dá para tocar ela inteira, mas você pode ir em casa procurar o Seu Zé. Essa música se chama Antônio Conselheiro e ouvir ela inteira, prestando atenção na letra. Normalmente os streamings, eles já trazem para você a letra para você acompanhar. É lógico, essa é uma letra escrita no início do século XXI, então é alguém olhando para trás, inclusive um historiador, meu grande amigo Lippe. E o que ele está trabalhando? Ele está mostrando como que Canudos foi um lugar de resistência. E foi realmente, tá? Então, pegar a ideia de um cara que parecia um Jesus Cristo, barba comprida, cabelo comprido, as imagens que você pega da época, mostram sim um movimento messiânico que parece que é coisa de doido. E, gente, imaginem que você está há séculos sendo católico, e aí mudam o regime de governo lá no Rio de Janeiro, e a gente que está aqui no interior do Nordeste, olha para aquilo e fala, não concordo, eu vou viver lá no interior, separado. E aí não pode, por quê? Canudos, gente, não é à toa, ele começou a produzir coisas e a competir com os coronéis locais. Por que você acha que eles foram contra? E outra, eles não atendiam a autoridade dos coronéis. Entendeu o tamanho do problema e a força? Porque quando começa a sair na imprensa, e é por isso que Euclides da Cunha é mandado para lá, quando começa a sair na imprensa que eles estão resistindo, como é que a República vai deixar isso acontecer? Então, se mandam tropas, e aí a carga é pesada para acabar com o movimento. E aí você pode ler muito mais sobre Antônio Conselheiro um pouquinho mais para frente. Voltando pro ponto que a gente estava, Canudos fica claro? Por que eu acho que pode ser alguma coisa importante você dar uma olhadinha mais em Canudos? Porque esse livro ele tá sendo muito falado, tá? Os Sertões. Não foi à toa que eu fui contar a fofoca da morte de Euclides da Cunha. Se você quiser, lá no Instagram, Alexandre_Rocha, tá bom? Cangaço. Fenômeno de banditismo no Nordeste liderado por Lampião. Vamos conversar sobre essa frase. Gente, primeiro ponto. Cangaço não tem a ver apenas com Lampião, tá certo? Tem a ver com vários problemas causados no interior, principalmente onde a gente pega a região que nós temos no sertão. Lampião não é um único. A gente tem aqui
no Rio Grande, os Irmãos Brilhante, um cara que chamava Limãozinho, mas sim, o mais conhecido é Lampião. Inclusive, ele está fazendo parte da nossa cultura potiguar porque ele tenta invadir Mossoró e não consegue, né? Aonde eu quero chegar? O cangaço, ele é um fenômeno contra o poder dos coronéis, contra esse abuso. Porque quando as pessoas passam a não ter conexão com essa liderança, ou ela sofre alguma injustiça, o que ela vai fazer? Ela prefere morrer a ser governada por aquela pessoa. Então o que aconteceu? Conta para mim. Grupos começaram a se formar e a atacar, a garantir a segurança no lugar. Professor, tem alguma coisa a ver com a realidade paralela que a gente vive, das facções? Aí eu vou te dar uma grande diferença entre esses dois grupos, tá? Aqui a gente está falando de um Brasil principalmente rural, muito pouco urbano. Hoje as facções, elas estão espalhadas em todos os lugares, triste, mas você vai ter uma relação muito mais urbana, tá certo? Agora, é parecido contra a questão da injustiça social, eles fazem um trabalho melhor do que o Estado, você pode explorar isso? Só cuidado, tá? Porque no fim tem um século de distância dessas situações, e aí você não vai poder cair num erro muito comum, que é você colocar num período uma coisa que é dos dias de hoje. A gente chama isso de anacronismo, tá? E para você ver que a República não era de todo ruim, tem uma revolta aqui que vem com todo um processo da ciência chegar no Brasil. Com o desenvolvimento de determinadas substâncias, você passa a poder, e métodos mesmo, você passa a poder vacinar as pessoas. Só que hoje, quando a gente toma lá a vacina injetável, você está falando de uma agulha muito, muito fina, uma dose controlada para o seu peso, e na época era uma dose para pessoa, e uma agulha monumental. Então, no Rio, o que acabou acontecendo no início do 20, é que as pessoas começaram a ganhar a vacina, né, a levar a vacina, e aí o que acontecia? Por um tempo o seu corpo tem que lutar para criar anticorpos. Às vezes você tem uma febre, às vezes você passa mal. Só que você está falando de um período que não tem como você ir ali na farmácia e comprar uma dipirona, um Tilenol, passar por isso sem sofrer tanto. E aí começou a se acreditar que as pessoas queriam matar os pobres, o governo queria matar os pobres. E o que esse grupo fez? Se sentiu acuado, e como a vacinação era obrigatória, os caras caçavam as pessoas para vacinar, eles começaram a fazer barricadas e não deixar entrar. Isso virou uma verdadeira guerra que matou muita gente. Por quê? Porque por mais que você esteja falando hoje de um Oswaldo Cruz, um cara muito importante, as pessoas não sabiam o que aquilo era importante. Difícil, né? A gente recente teve problema anti-vacina. Precisa continuar dizendo para as pessoas o tempo inteiro, desde pequenininho, o quão importante é se vacinar. É importante se vacinem, tá bom? Revolta da Chibata, revolta de marinheiros contra os castigos corporais. Olha a data que está aí do lado para vocês, 1910. Quando foi a abolição da escravidão? Se tiver alguém de Mossoró dizendo, foi 1883 lá, né? Foi antes do Brasil. Mas o Brasil assumiu isso em 1888, 13 de maio. E por que em 1910 você vai ter um grupo como esse? Gente, imagine que para você manter navios e ter a marinha, que ainda a gente não vai falar de marinha aí, num sentido tão literal como é hoje, você vai ter a marinha, estou resumindo, uma das coisas que você fazia para manter as pessoas trabalhando e fazendo o que eles queriam, era bater, eram castigos corporais. Só qual que é o problema? Castigos corporais e escravidão estão muito próximos. E o que essas pessoas, em sua grande maioria, que trabalhavam, que eram das mais baixas patentes, entendiam quando elas apanhavam? Eram pessoas principalmente negras. Então eles se montam contra e dizem, quem governa esses navios, quem faz eles acontecerem somos nós. E aí você vai poder falar do Almirante Negro, de uma série de detalhes que eu não tenho tempo aqui, mas que eles conseguem manobrar os navios e mostrar que eles conseguem fazer isso.
e isso gerou uma série de discussões. Final das contas, as lideranças realmente foram punidas, tá? Por quê? Esse foi o papel da República de reprimir com força. Próximo. Se forem questões, deixa eu ver qual é o próximo que tem texto, porque eu acho que eu não vou ter tempo de fazer nem a 13, a próxima, Antônio Conselheiro, próxima. Pronto. Nos 5 minutos que eu tenho com vocês, que dá e sobra para esse assunto, a gente vai começar a falar da crise da República Oligárquica. Uma das coisas importantes, o próprio sistema começou a gerar um problema para ele mesmo. Por quê? Esse revezamento entre São Paulo e Minas, deixa eu fazer o mapa para vocês, né? Espera aí, vamos botar o mapa aqui. Juro, esse é o Brasil. Você está falando de São Paulo e Minas que estão aqui, né? E esses outros lugares aqui? Aqui você está falando de um grupo que ainda não está tão ocupado como a gente imagina hoje. Mas essa região que nós estamos, que é o Nordeste, e o Sul do Brasil, eles começam a não participar do governo federal. E as decisões do governo federal começam a favorecer esse grupo. E ela não é à toa, gente. Esse grupo aqui, ó, sofre uma crise tremenda. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra e uma das economias que se destrói, porque ninguém consegue mais comprar, é a produção de café. E em 1930 tem uma eleição que de um lado você vai pegar ali Washington Luiz e do outro está Getúlio Vargas com um vice Júlio Prestes. E gente, não, o vice era João Pessoa. Júlio Prestes, João Pessoa. Estou confundindo as coisas, desculpem. Júlio Prestes, presidente, João Pessoa, vice. O que acaba acontecendo? Tensão entre esses grupos, as discussões, as políticas dos governadores, os governadores querendo mais poder, cada vez mais poder. E aí o que se passa? Um ícone, o vice-presidente, é assassinado no estado vizinho. João Pessoa é assassinado em Recife. Não foi um crime político, foi um crime passional. Tem muita gente discutindo isso, mas vamos ficar com o que está pacificado entre historiadores. E esse crime faz com que aquele grupo de oposição que está aí listado para vocês, a formação da Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, um gaúcho, certo? O assassinato do João Pessoa, que eu acabei de explicar para vocês, e a deposição do presidente. Por quê? Juntando isso em mãos, pega-se em armas e diz: esse governo não nos representa. A Revolução de 30. E o nosso período a ser tratado se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado, e como eu sei que eu estou no YouTube, já deixa o seu like se você gostou. Pode mandar perguntas. Tchau, tchau.